ao vivo, tá ao vivo. Eu não sou mais escravo do medo. Agora eu vou conseguir assistir. Glória a Deus. Tá ótimo, irmão. Ao vivo, ao vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho 7 outras pessoas online. Tá conseguindo assistir, pastor? Como é que eu faço aqui? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Já vou te marcar, pastor. Eu não sou mais escravo do medo. Tô vendo pra marcar e já. Eu não sou mais escravo Para do visualizar aí, medo. então não consegue ver. Então eu vou fazer esse negócio. Deixa eu ver uma coisa. Eu não sou mais escravo do medo. Ô, Glória, lá, missionária Andressa. Ana Paula Pereira. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Ana Paula. Aleluia. Já me acabou. Pastor Érica. Tá ali. Pra você, eu compartilhei. Ah, Ah, não. o vovô tá bom, mas É, vai ficar melhor agora. pode destacar que o Senhor é meu pastor. Glória a Deus. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus ao povo que está nos assistindo. A paz, pastor Cristiano. A paz, meu pastor Maurílio. Glória a Deus. A paz, povo de Deus que está nos assistindo. Vamos dar início a uma live para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Estamos aqui como instrumento do Senhor, aqui para abençoar as nossas vidas, as suas vidas que estão aí nos assistindo. Essa live que tem como tema confinamento, quarentena, tema bem atual, onde o meu pastor, meu amigo, vai dar aqui todo o segmento, vai nos instruir, nos orientar conforme o Senhor for utilizando aqui a mente, os lábios do nosso irmão aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite de hoje, não somente para compartilhar e juntos, todos nós crescermos segundo a palavra de Deus. Estou aqui na minha casa com o meu amigo, meu pastor, pastor Maurílio. Estão aqui reunidos comigo a minha filha Isabela, a minha filha Maria Eduarda e a minha esposa Érica Araújo, a pastora Érica. Estamos todos aqui na sala, estão aqui na plateia. E nós estamos aqui nesta noite para dividir um pouco que o Senhor nos deu com aqueles que de repente estão precisando de uma direção, estão precisando de um esclarecimento. O tema que nós tivemos a direção de estar fazendo nessa live, dividindo com vocês, é um tema muito atual, que vai falar do confinamento, ou a quarentena, conforme alguns estão falando, né? Então participe, deixe a sua pergunta, faça a sua pergunta,
A pastora Érica está ali com o telefone. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, faça aí, deixe nos comentários aí que a Érica vai estar passando. E na medida do possível nós estaremos respondendo. As perguntas que porventura a gente não conseguir responder nesta live, que a gente pretende fazer ela curtinha, eu estarei pessoalmente respondendo amanhã diretamente no Facebook para você, tá bom? Então nessa noite que sirva, antes de mais nada, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado na tua vida e na nossa vida. Muito feliz mais uma vez de estar aqui com o meu pastor Maurílio, com a minha família reunida, para a gente estar falando de um tema, de um assunto tão atual, tão interessante e que tem diversas posições com relação a esse tema. Naturalmente nós daremos uma direção bíblica, porque nós entendemos que a palavra de Deus é que nos instrui em todos os nossos caminhos. Então, a gente não vai estar falando de religião, mas a gente vai estar falando da palavra de Deus. E nós pegamos alguns textos bíblicos que a gente vai estar passando para vocês no decorrer dessa live e a gente vai estar meditando em cima. Então participe, faça pergunta, deixa aí o seu ok, faça esse trabalho fluir, crescer e que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Alguma coisa, pastor? Fala aí alguma coisa. Vamos orar, né, junto com o povo que está nos assistindo. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Pode orar, meu pastor. Em nome de Jesus. Vamos orar todos? Vamos? Glória a Deus. Deus soberano, Sim, Deus. te louvamos e te engrandecemos o teu nome nesta noite, Pai. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, Deus, como servos teus, Pai, como ferramentas tuas nesta noite, Deus, para falar da tua palavra, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Deus, que pelo poder que a tua palavra tem, Pai, ela alcance os necessitados, ela chega até aqueles que estão precisando de uma resposta, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, conduz tudo que for falado aqui, conduz tudo que for dito, que for perguntado, Deus, que a partir desse momento seja o teu Espírito Santo a usar a minha pessoa e o pastor Maurílio, para que de nós saia coisas boas para o povo. Pai, em nome de Jesus, começamos esse trabalho com muita alegria, Pai. E nós cremos, Pai, que a direção é dada por Ti. Então, meu Deus, sê conosco, sê com todas as pessoas que estão ouvindo, com os irmãos, com todos eles que essa live está alcançando, Pai. E que seja para honrar e glorificar o Teu soberano nome. É que eu te oro em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Cristiano, esse tema é um tema bem polêmico, né? Então, pode ser que venham perguntas aí, que venham de encontro a alguns assuntos bem polêmicos. Então, mas eu impulsiono aí o povo que está nos assistindo para que façam perguntas. É importante, de repente, a tua pergunta é a pergunta do irmão que ficou com vergonha de perguntar. Fica aí à vontade. Essa live aqui, ela vai ter uma duração mais ou menos de 1 hora. A gente pretende estar encerrando ela por volta de 11 horas, 11h10, permitindo o Senhor. E durante esse tempo a gente vai estar falando aqui sobre esse tema, um tema importantíssimo. Se você está realmente confinado, se você está realmente em quarentena, vai ser importante para a tua vida. Nós aqui decidimos avançar, pregar o Evangelho, independente das circunstâncias, do momento que a gente está passando. Nós nos colocamos como instrumento de Deus para estar pregando o Evangelho. Mas o Espírito Santo, ele pode dar a direção diferente do que deu para nós, da nossa vida aqui. Então nós temos que respeitar a direção que o Espírito Santo está dando para cada um. A direção que o Espírito Santo nos deu é que a gente vai avançar. Abrir a porta da igreja, pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino de Deus. E ali está diante das mãos do Senhor. Se não for Ele, nós estamos perdidos, né, pastor Cristiano? Deus, totalmente. Nós não somos super crentes, não temos a fé maior do que a de ninguém, apenas ouvimos uma instrução do Espírito Santo, que é, olha, vai, prega, fica lá na frente
e seja o que Deus quiser, seja conforme Ele desejar. Amém? Nós estamos aqui com esse trabalho para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pastor Cristiano vai estar ministrando algumas coisas aqui. Glória a Deus. E fica à vontade, estou vendo que tem um povo que está assistindo já aí. A Merinha já está online. Glória a Deus, Merinha. Glória a Deus. Merinha, meu amor, te amo. Eu quero mandar um abraço que eu vi ali o pastor Jaime Cavalcante. Um abraço, meu irmão, Deus te abençoe. O pastor Hermildo estava aí também nos assistindo. Deus te abençoe, meu irmão. A Merinha, quem está mais? Fabinho, Deus te abençoe. Nésio, Deus te abençoe, meu irmão. Andresa, Deus te abençoe. Fábio Rafael. Ana Maria, Deus te abençoe. Mas quem, pastora? Fábio Rafael. Fabinho, meu irmão, Deus te abençoe. Pastor Jaime, o pai do pastor Murilo. Marcelo Toledo Basto, Deus te abençoe, meu irmão. Fica aí com a gente. Murilão também, ó. Eu não Cadê conheço. o... É do teu povo aí. Cadê o Murilo Camargo? Pastor Carlos. Fica com a gente aí, tá? Vai ser uma hora que vai passar muito rápido, tá bom? Participa, mande a sua pergunta. Pastor Luiz Carlos, Deus te abençoe, meu irmão. Vai ser uma bênção na nossa vida, tá? Antes, rapidinho, pastor. O povo está escutando a gente bem aí? É importante você estar escutando a nossa voz aqui com qualidade, tá? Se não estiver escutando, fala, que a gente fala um pouquinho mais alto. Mas se tiver tudo bem, dá glória aí, tá? Dá aleluia. Então vamos lá, né? A gente abordou com a direção do Espírito de Deus, a gente está abordando esse assunto, confinamento. E na chamada dessa live, se vocês perceberam, eu botei confinamento e entre parênteses quarentena. Porque está muito se falando em quarentena. O pastor Jaime está falando que o som está ótimo. Ok, Jaime? Obrigado, meu irmão. Isso aí, parceiro. Quando nós abordamos esse assunto e colocamos confinamento e entre parênteses quarentena, eu quero trazer uma explicação para todos que estão nos ouvindo, que nós não estamos em quarentena, nós estamos em confinamento. Porque quando você vai pegar o significado da palavra quarentena, o dicionário, eu peguei em 2 dicionários, né? Quarentena é um substantivo feminino, que faz menção a uma porção aproximada do número 40, conjunto de 40 entidades, número aproximado de 40 dias. Então, assim, a quarentena, ela é bíblica, né? A gente vai ver o número 40 em diversos momentos da história bíblica, né? Os 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto e por aí vai, né? Então, na realidade, meus irmãos, a gente não está numa quarentena, porque quarentena é um texto bíblico, é uma direção bíblica. São 40 dias, a quaresma, né? Aproximadamente, né? Então, na realidade, nós estamos vivendo um confinamento. O que na prática não faz diferença nenhuma, né? Se é quarentena ou confinamento, é basicamente a mesma coisa. E eu quero trazer nessa noite para os irmãos alguns textos bíblicos de alguns personagens bíblicos que tiveram que passar por algum momento da sua vida por um confinamento. E a partir desses textos é que eu quero que a gente faça uma reflexão. A proposta principal dessa nossa live com esse tema é que nós reflitamos sobre esse momento que nós estamos vivendo, como nós estamos se portando e qual é a expectativa depois que isso tudo acabar, né? O pastor Maurílio tem até uma pergunta interessante para fazer, que ele vai deixar um pouquinho para o final, e é mais ou menos o que a gente vai tentar dar uma direção para você. Por que a gente quis falar sobre esse confinamento? Porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa reage em uma situação de forma diferente. Cada pessoa tem um jeito de se portar diante de uma dificuldade, de uma alegria, de um momento. E eu quero trazer para vocês a luz da Bíblia. Tem tem muitas situações de confinamento. Eu separei alguns aqui e eu quero primeiro passar para vocês um texto que está lá no livro de Reis.
livro de Reis. Calma aí, pastor, deixa eu falar um negócio pra você. Sim. O senhor. Live de crente tem que ter. Eita glória! Bíblia! Live de crente tem que ter Bíblia, tá? Tá bom, meu irmão? A Bíblia é a palavra de Deus. Meu Deus. É a Bíblia que nos orienta em tudo, tá? Você pode ter certeza. Se de repente tem algum campo da sua vida que você não está conseguindo a orientação, é porque eu e você, a gente não consegue compreender a palavra de Deus na sua magnitude. Mas tudo, aqui é o manual que Deus deixou para mim e para você solucionar todos os nossos problemas. E esse momento que a gente vive de confinamento não é diferente. Muitos homens da Bíblia passaram por confinamento. E o primeiro texto que eu quero trazer aqui para vocês está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, no seu capítulo 19, lá no versículo 9, que vai dizer assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Nós estamos diante de um texto bíblico, meu irmão, onde a gente vai mencionar o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem, um profeta de Deus, muito usado por Deus nessa terra. O profeta Elias, ele não provou da morte, ele ascendeu aos céus. O profeta Elias, sob a palavra de Deus, ele era honrado. O profeta Elias falou: não vai chover 3 anos e meio, e não choveu. A famosa passagem lá do Monte Carmelo, onde tem uma disputa dos profetas de Baal, é muito conhecida, né? E Elias fala que sob a tua palavra desça fogo, e desceu fogo e queimou todo o holocausto. Então, Elias foi um homem de Deus, profeta e profeta mesmo. A palavra dele tinha peso. E nesse determinado momento da história bíblica, né, o livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 9, está dizendo: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Elias estava fugido de Jezabel. Então o que é que eu quero dizer para você? Não é o fato de você, de repente, ser muito usado por Deus, ser mulher de Deus, ser homem de Deus, ser um pastorzão, ser um, né? Isso não significa que você não tenha, que em algum momento da sua vida, que passar por um confinamento. Né? Essa nossa live aqui, apesar de Deus ter dado a direção para mim e para o pastor Maurílio, da gente continuar, da gente avançar, da gente ficar com a igreja com a porta aberta, a gente está pregando o evangelho, a gente não fechou a igreja dia nenhum, mas isso não significa que você que fechou a sua igreja esteja fora do que Deus quer. Exatamente. Porque Elias, que era esse profetão, e de repente ele estava confinado com medo de uma Jezabel. Mas olha qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Se vocês observaram, o texto está falando aqui que ele estava dentro de uma caverna. E veio a palavra do Senhor e disse para ele: o que fazes aqui, Elias? Então é a primeira observação que eu quero fazer para mim e para você nessa noite. Tem momentos da nossa vida que a gente realmente fica confinado. A gente precisa ficar confinado. Mas Deus sabe o que Ele quer de você. E Deus, quando sabe que quer algo a mais de você, o próprio Deus se apresenta como se apresentou para Elias e pergunta: o que é que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? E eu ouso a perguntar aqui, segundo a palavra de Deus, o que é que a gente está fazendo dentro da caverna? Já peguei isso aí, pastor. Interessante, pastor Maurílio, que esse texto, o desdobramento desse texto, o Deus fala assim para Elias: vem aqui para fora. Deus chama Elias para fora da caverna. Eu espero que essa palavra esteja te alcançando e fala: meu irmão, o teu lugar não é dentro da caverna. Deus chamou Elias para fora da caverna e falou: Elias, está vendo aquele vento? Está vendo aquele terremoto? Está vendo aquele fogo? Nem tudo isso sou eu.
aí veio uma brisazinha mansa Oh, e era a voz do Senhor. Então, nesse primeiro texto bíblico que eu trago essa reflexão para mim e para você nessa noite, entenda que um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, que falou, ó, Deus, sob a tua palavra eu fiz todas essas coisas, e caiu fogo do céu e queimou todo o holocausto. Então, Elias, um grande homem de Deus, em determinado momento da vida dele, foi para o confinamento. Tá bom? Então a gente aqui não está numa posição radical não, né, pastor? Claro que não, é o que o Espírito Santo, a direção que Deus der para você, é essa que você vai seguir. Não é? Não vai seguir o homem. Exatamente. Você não vai seguir a mídia, você não vai ser... É Deus que tem que falar contigo. Olha, é para ir, vai, que Ele vai te guardar. Não, é para ficar ali na retaguarda ali. Fica ali intercedendo, que essa é a direção que Deus está te dando. Eu vi que a Rogelita está ali. Tá ali o Fernando. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu mestre, o meu rabi, meu professor, pastor Carlos Gonçalves. Que responsabilidade. Meu irmão, eu tô até tremendo aqui agora. Eu tô querendo agora ir para uma caverna, tô querendo ir para um confinamento. Que sonhaço. Pastor, professor, mestre, pastor Carlos Gonçalves, vendo a nossa live. Meu Deus, meu professor e professor de excelência. Deus abençoe, tá, meu pastor? Então, nesse primeiro texto, meu irmão, a gente fica atento no tempo, tá, Maurício? Deixa rolar, deixa rolar. Então, nesse primeiro texto, tem a situação que a pessoa entra para o confinamento e o próprio Deus vai lá e pergunta: o que é que você está fazendo nesse confinamento? Meu Deus. Eu creio que nesse momento que a gente está, a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus já incomodou homens e mulheres, profetas do Senhor, e te perguntou: o que é que você está fazendo nesse confinamento? O que é que você está fazendo aí? Vem para cá. A palavra do Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Vem para fora. Vem para fora, porque Deus quer te usar fora do confinamento. O confinamento, ele tem um termo inicial e um termo final. Ele tem o início e tem o fim. E o início e o fim do confinamento, ele depende muito de você, do que Deus falou contigo. O que é que Deus falou contigo? Para ficar guardadinho? Fica guardado. Agora, se Deus falou para você, vem para fora, vai, que Deus garante a tua ida. Deus, ele vai garantir a tua saída desse confinamento, para que você seja instrumento dele. Pode falar, Érica. Vou botar uma pergunta aí. Para que você seja instrumento dele nessa terra, tá? Vale ressaltar aqui, eu e o pastor Maurílio, a gente tem um entendimento muito interessante. A gente aqui não está falando que um é melhor que o outro. A gente não está falando de super crente, a gente não está falando nada disso. O que a gente está querendo passar nessa noite para os irmãos é o que é que Deus está falando contigo nesse confinamento. A exemplo do profeta Elias, o próprio Deus falou: ó, sai. Se Deus não falou para você sair do confinamento, não saia, fica. Que na hora certa ele vai falar contigo. Amém? Glória a Deus. Pastor Maurílio, algum comentário? Tem uma pergunta da pastora Érica. Meu Deus. Vamos lá, gente. É para fazer pergunta, tá? Isso aqui é quase que uma sala de aula. Meu Deus. Vamos lá. Em relação a isso, que tudo que estamos vivenciando, em relação à pandemia, vocês acham que faz parte das escrituras no livro de Apocalipse? É uma pergunta muito questionada. Vamos lá. Pastora Érica está nos perguntando. Pastora Érica é minha esposa, está sentada aqui do meu lado. Eu queria que ela aparecesse aqui, eu queria que minhas filhas viessem aqui, mas eles ficaram com vergonha, né? Suspense. Na próxima ela aparece. Ela foi ali, se maquiou, né? Botou cílio, tudo, mas... Bota só a cabecinha aqui, Érica, vem cá. Meu Deus. Tá aqui, ó. Olha o Marcos de lá, ó, está nos assistindo. Glória. Aqui, ó. Essa aqui é a pastora mais bonita, a paz do Senhor, mais linda da Igreja do Avivamento, tá? É minha esposa. Então, a pastora Érica perguntou, faz a pergunta aí, Érica, você. Em relação a isso tudo que a gente está vivenciando, sobre a pandemia, vocês acham que isso já faz parte das escrituras lá no livro de Apocalipse?
Olha só, a pergunta da Érica é muito legal, muito interessante, né? A Bíblia, ela está se cumprindo. Muitas coisas na Bíblia já se cumpriu. Quando a gente vai ver o texto bíblico que vai falar com relação aos sinais dos finais dos tempos, a gente observa que muita coisa já está acontecendo na direção bíblica. Então eu creio, Cristiano, né, que essa questão dessa pandemia mundial, ela faz parte já de uma direção para que a palavra de Deus se cumpra. Então, Érica, pastora Érica, é a Bíblia se cumprindo. Pode ter certeza disso. Porque o texto vai dizer rumores de guerras, né? Filho matando pai, pai matando filho, doenças. Então, o vírus, ele nada mais é que te acomete da doença. Então, é a palavra se cumprindo, não é isso, pastor Maurício? O senhor concorda com isso, pastor? Concordo, porque é mais uma ferramenta, né? O vírus é só mais um braço, mais uma ferramenta porque tudo está no controle de Deus, não tem como nada fugir do controle dele. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. Os sinais estão todos aí, e o que nós temos que compreender é começar a buscar, a olhar a tudo isso que está em volta da gente com os olhos espirituais, olhar para tudo isso que está acontecendo direcionando a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus. Quando a gente começa a enxergar tudo isso, né, rumores de guerra, praga, essas desorganização, a natureza em si, né, demonstrando uma desordem, um dia muita chuva, muito calor, um local está muito frio, outro local está muito quente, pai matando filho, meu Deus, essa questão econômica também. Então tem uma porção de coisas que levam tudo, está tudo aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus se cumprindo. Tem mais uma pergunta ali, faça, pastora Érica. É da Duda. Eita. Elias ficou na caverna porque teve medo de Jezabel. Então significa que quem está em casa também está com medo? Olha só, a minha filha Maria Eduarda é uma figuraça. Ela fez a pergunta que Elias entrou na caverna porque teve medo. Porque teve medo de Jezabel. E ela desdobra a pergunta: quem está em casa nesse período também está com medo? Meu irmão, eu vou te falar o seguinte. De uma maneira geral, a gente observa que o povo está assustado. Certeza. Eu não tenho visto pessoas que eu tenho incomodado, né? Tem me incomodado. Hoje mesmo eu perguntei uma vizinha minha aqui que eu não vejo há muito tempo, uma missionária. O esposo dela passou, pastor. Eu falei, pastor, cadê sua esposa? Ela disse, meu irmão, minha esposa está dentro de casa e não sai de jeito nenhum. Então, olha só, tem gente que realmente está com medo, Maria Eduarda. Do jeito que está sendo conduzido isso tudo, né? Nós não estamos aqui dizendo que não existe o problema não, tá? O problema existe, né? O vírus existe, a contaminação do vírus existe, a gente não está aqui dizendo que não existe o problema não, existe. Mas as pessoas, creio eu, estão assustadas em demasia, né? Diversos estudos, diversas direções mostram que a letalidade desse vírus, ela não é isso tudo. Mas cada um, foi o que eu falei aqui no início, cada um reage de um jeito, cada um reage de uma forma, e a gente não está aqui para criticar, nem apontar quem está com medo ou quem não está com medo. Mas como a pergunta da Duda está perguntando com relação a medo, sim, tem muita gente que está com medo sim dessa pandemia. Manda um alô para o pastor Ezequiel, para a Isso, Regina pastor Faustina Ezequiel. E a Renatinha. Ô, glória. Pastor Ezequiel, Deus abençoe. Eita, Regina Deus. Faustina, minha irmã, Deus te abençoe. Jesus é bom a todo tempo. Mas Renatinha, lá da Quitaninha. Renatinha, Deus te abençoe, minha filha. Estamos aqui para a glória de Deus. Povo de Deus, faz pergunta Pastor aí. Carlos fez a seguinte pergunta. Ele fez uma pergunta aí, eu vi. O que vocês acham de pessoas alarmistas a respeito dos sinais dos fins dos tempos? Vamos lá.
O pastor Carlos está perguntando sobre os alarmistas, né? Eu tenho que te dar uma direção nesta noite, que a palavra de Deus, ela não é para o mundo. Não se assusta não, tá? Que eu tenho que falar a verdade. A palavra de Deus que está aqui, ela não é para o mundo. A palavra de Deus, ela é para a igreja de Jesus. Se a palavra de Deus é para a igreja de Jesus, os cristãos não podem ficar alarmados com os sinais do final dos tempos. Porque se está escrito, né? Jesus está vindo. Tem que dar, o que o pastor está falando, tem que dar glória. Se estão acontecendo os rumores de guerra, se está acontecendo, a gente está se aproximando, né, para uma moeda única, para um governo único, para o chip, etc, etc, que eu não quero entrar por essa linha, verdade. A gente tem que glorificar a Deus, porque a volta de Cristo está próxima. Né? Então, os alarmistas, realmente tem muito alarmista, para botar medo na população, botar medo no cristão. Mas eu quero falar para você, o cristão não pode ter medo dos finais do tempo, porque os finais de tempo indicam a volta do teu resgatador, do meu resgatador, Jesus Cristo. Indica que a igreja está próxima de ser arrebatada. Então, na realidade, eu e você como cristãos, a gente tem que se alegrar. Isso aí. A gente tem que se alegrar com isso tudo que está acontecendo, porque está indicando que a volta de Cristo está próxima. Porque é isso, nós não somos loucos, né? Não é possível. É porque a gente fica dando de louco, fala, Jesus está voltando, aí ele nunca volta, mas os sinais estão aí. Estão se cumprindo todos. Glória a Deus. E eu sempre digo, por enquanto, é uma guerra quase que espiritual. O vírus a gente não enxerga. Mas chegará um tempo que o inimigo vai estar na nossa porta. Meu e aí? Deus. Será que você vai andar com a Bíblia debaixo do braço? Essa que é a questão. Tem mais alguma pergunta, Érica? Então vamos lá. No primeiro texto, eu narrei aqui uma passagem de Elias, né, um profetão de Deus, um homem de Deus, e que ficou confinado por medo, conforme foi a pergunta da Maria Eduarda. Agora eu quero te trazer um outro texto bíblico para você também fazer uma reflexão nessa noite. Esse texto está lá no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 22. E eu vou ler para a gente ganhar tempo. Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 22, que vai dizer assim a palavra de Deus. Então, Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali para ele. Então, eu estou falando aqui nada mais, nada menos do considerado maior rei que já teve lá em Israel, Davi, o rei Davi. O rei Davi fugido de Saul, né? Saul porque queria de todo jeito matar Davi. E Davi era homem de guerra, Davi era valente, Davi era um exemplo a ser seguido, de homem de Deus principalmente. E Davi, em determinado momento da vida dele, está na famosa caverna de Adulão. Eita, um texto muito pregado, pastor Mário. Eu já vi pregações maravilhosas sobre a caverna de Adulão. Então Davi é mais um homem de Deus que por algum motivo precisou se confinar dentro de uma caverna. Agora, Deus chegou e falou com Davi? O texto não diz, apesar de Davi consultar o Senhor regularmente. Eu quero falar para você o seguinte, quando no início aqui nós falamos que cada um reage de uma forma, cada um Deus move de um jeito, para uns Deus precisa ir lá diretamente falar, para uns Deus não precisa falar porque ele já tem a direção de Deus. Então Davi, creio eu, que ele já tinha a direção de Deus. Ele precisou ir para um confinamento. Ele precisou se esconder de Saul. Elias se escondeu de uma Jezabel. Digamos assim, se escondeu de um demônio. E Davi está se escondendo do rei de Israel. Porque o rei de Israel queria matá-lo. E ele está confinado. O texto não diz
quanto tempo Davi ficou confinado na caverna de Adulão. Eu creio que ele tenha passado bastante tempo, pastor, porque eu já vi pregações maravilhosas sobre esse coisa. Mas quando o texto vai desenrolar, vai dizer assim, ó: e ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram para ir com ele. Quando a gente vai ler o texto bíblico depois dessa história, Davi começou a formar o seu exército. O interessante, pastor Maurílio, é que esse exército que Davi começou a formar, pastor Érica, depois desse momento, foi só de gente moribunda, de gente devedor, de gente que estava com a alma batida. O texto vai dizer isso. Então, Davi, ele, direcionado por Deus, ele mesmo, como líder nato que ele era, ele entendeu que ele deveria sair da caverna para ir guerrear. E você que está me ouvindo nessa noite, e você que vai ouvir vai ver essa live posteriormente, a palavra do Senhor está falando para você nessa noite. Deus não vai falar contigo igual falou com Elias para você sair da caverna, não. Já é para sair da caverna. Já tem um exército aí contigo aí falando: vem para fora da caverna, vem para fora desse confinamento, vamos guerrear. A palavra de Deus aqui, em 1 Samuel, no capítulo 22, quando vai narrar que Davi precisou ir para o confinamento, Davi, pouco tempo depois, já estava com seu exército guerreando. E é essa palavra de força que eu deixo para você. Que Deus não, que de repente você está dentro do confinamento, né, pastor? Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, e o Senhor já falou contigo há muito tempo, filho meu, vai guerrear. Tem uma pergunta do pastor Ezequiel, é isso, pastor Érico? Antes da pergunta do pastor Ezequiel, nosso irmão, eu me lembrei lá quando Jesus estava indo para a crucificação. Meu Deus. Tu imagina se todos os discípulos apóstolos dele fossem junto com ele. Eu estava caçando. Ou seja, muito a bem. Instrução de Jesus, ó, fica aí. Se Pedro, que era valente, fala assim, eu vou, ia ser preso, ia perder a cabeça. Às vezes a instrução, por isso que a instrução é diferente para cada pessoa. Pastor, aí vai dar a pergunta do pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, Deus abençoe. Dá um beijo aí para a dona Maria Helena. Eita glória, minha mãe. Na sua opinião, o vírus foi plantado por Deus? Na sua opinião, o vírus foi plantado pelos homens ou foi enviado por Deus? Meu pastor Ezequiel, Deus abençoe pela pergunta. Pastor Ezequiel, eu particularmente, segundo a Escritura Bíblica, eu tenho o entendimento que Deus tem o domínio de todas as coisas. A mentinha de Deus. Né? O salmista vai dizer que a terra, toda a sua plenitude e todos que nelas habitam pertencem a Deus. Seja cristão, não cristão. Se Deus tem o domínio de todas as coisas, o que está acontecendo aí com relação a essa pandemia está sob o domínio de Deus. Ferramenta de Deus. Ele tem que usar alguma coisa para dar uma sacudida, para poder o filho dele descer logo. Eita glória! Assim, o mundo de uma maneira geral, né, pastor Ezequiel, ele de vez em quando precisa de uma sacudida. Nós de vez em quando precisamos de uma sacudida, né? Tem um jargão, um ditado popular que diz que você cresce mais quando você tem uma pessoa que é oponente a você, que você cresce mais. Então, digamos assim, esse vírus, ele é um oponente à vida, ele é um oponente ao crescimento. Então, nós que estamos confinados, nós que estamos em quarentena, a tendência é que nós vejamos novos caminhos, novas direções para o crescimento. Então, eu creio que Deus não perde domínio de nada, nunca perdeu. Isso aí está na direção de Deus. Agora, eu não sei afirmar se for o homem ou Deus tem o domínio de tudo. Essa é a minha posição, tá bom, meu pastor? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguma pergunta aí, povo? Então, vou passar para o outro texto, né? No primeiro texto, então, a gente falou que Elias, um profetão do Senhor, estava fugido. E a palavra do Senhor foi até ele. No outro texto, a gente viu que um dos maiores reis de Israel estava fugido de Saul, foi para a caverna de Adulão
e o próprio Davi, ele montou o exército dele e foi à batalha, não ficou muito tempo na caverna de Adulão. Então é importante a gente entender que o confinamento, mais cedo ou mais tarde, ele passa na vida de todos nós. Esse confinamento, ele é generalizado, mas no dia a dia, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente, em algum momento na nossa vida, a gente vai ficar confinado diante das circunstâncias que a gente vive, né? Eu quero passar aqui para os irmãos, meu Deus, a hora tá voando. Eu quero passar mais um texto aqui para os irmãos. Está lá em Gênesis 41, né? E vai dizer assim: e aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Eu fiz questão de pegar essa parte do texto, que vai falar ao fim de 2 anos inteiros. Essa história vai falar nada mais, nada menos de José. Uma história muito linda. Todos nós sabemos que José, o último filho de Jacó, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi confinado algumas vezes, né? Ficou na cisterna, ficou confinado, foi preso, é um tipo de confinamento, e de repente José, ele está servindo a Potifar, general lá de Faraó, né? E toda a história nós conhecemos. A mulher de Potifar insinuou e Potifar prendeu José 2 anos na prisão, né? Esse confinamento nosso vai ser o quê? 40 dias, 2 meses? A gente nunca sabe quanto vai ser, 3 meses, né? José ficou confinado 2 anos. O interessante é quando a gente vai ver a história de José, pastor Maurílio, o José, dentro do confinamento dele, dentro da cadeia, estava exercendo o que Deus colocou na vida dele. Tirou onda. Ele de um garoto, de um jovem, porque era um jovem, era um garoto, lá dentro, Deus deu um dom para ele e ele estava usando o dom dele. Aí eu quero te trazer uma reflexão nessa noite. Nós que Deus derramou dons, e me faz lembrar aqui a passagem dos talentos, né? Você tem muitos talentos e por algum motivo você está confinado, pastor Maurílio. Exato. O que é que você está fazendo com esses talentos dentro desse confinamento? Eita, meu Deus, essa é a questão. Entendeu? José estava confinado 2 anos, injustamente, né? Ainda a gente tem que lembrar isso, né? Injustamente que ele foi preso, né? Mas ele estava dentro da cadeia usando os dons que o Senhor deu para ele. E nesse texto que a gente leu aqui, Faraó sonhou. E aí lembraram que tinha um que estava confinado, que ele já estava, digamos assim, liderando lá a prisão, liderando a cadeia lá, né? Porque ele era homem de Deus. Ó, tem um lá que Faraó, tem um que pode resolver teu problema. Então, meu irmão, eu quero que você traga uma reflexão. Você que Deus derramou dons, que o Espírito de Deus chegou para você, toma dom, e de repente você por algum motivo está confinado. O que é que você está fazendo com esses seus dons? Faz uma live aí, prega a palavra de Deus. Usa a ferramenta. Eu e o pastor Maurílio, a gente está fazendo isso. Eu vou entregar o pastor Maurílio, vou entregar. Eu estava assim, muito receoso de fazer live, né? O pastor Maurílio está, Cristiano faz a live, pastor Cristiano faz a live, pastor, e ele está aqui hoje para me ajudar, para me dar um apoio moral, né? Então a gente está aqui, uma segunda-feira, a gente podia estar vendo um filme, estar descansando, a gente está aqui pregando a palavra de Deus. O que é que você, né? Não estou falando que, lembra do início dessa live aqui, eu não estou falando quem é mais, quem é menos, a gente não está falando de super crente não. A gente está falando o que é que Deus tem falado contigo nesse confinamento. Exatamente. E esse ponto que a gente está falando aqui, de José tinha dons, e você tem dom. Nesse confinamento, o que é que você está fazendo com esse dom? Você está usando esse dom, de repente, para agregar a tua família? Porque nós estamos tendo uma oportunidade, pastor Maurílio, ímpar. Pois é. Né? Nós aqui fizemos cultos aqui na minha casa. Minha filha Isabela, 7 anos, ela pregou a palavra aqui outro dia, né? Então, assim, o que é que nós estamos fazendo nesse confinamento
E a gente está tendo a oportunidade ímpar de integrar a família, de levar a palavra de Deus para a família. Né? Tá certo que às vezes confinado, né? A gente olha para a mulher assim, fala, meu Deus, né? Isso é normal, né? Tem aqueles momentos assim, né? Todo mundo junto. Eu sou. Aqui na minha casa são 3 mulheres, né? Meu Deus. Meu Deus, as 3 mulheres quando começam a falar, as misericórdias, dá vontade de correr. Mas nós estamos vivendo esse momento. Como José, o que é que eu e você estamos fazendo com o dom que Deus te deu? Essa pergunta é muito forte. De repente Deus, pastor, ele quer... Pegando a pergunta do pastor Ezequiel, como Deus tem um domínio de todas as coisas, de repente Deus olhou para mim e para você e falou, quero ver se você vai ser pastor lá dentro da tua casa. Também. Se você vai usar o dom dentro da tua casa. E quando eu falo pastor, não é título não, tá? Porque o chamado pastoral independe do título. O título é o homem que deu. Você pode ser pastor da sua família sem ter o título de pastor. Então, como José ficou 2 anos injustamente lá dentro da cadeia, mas ele não se permitiu se abater e continuou sendo usado por Deus, é tanto que 2 anos depois, Faraó sonhou, alguém falou, não, tem um que vai resolver seu problema. Então Deus, ele te dá a direção em qualquer situação da tua vida. Pastor Cristiano, tem pergunta ali, calma aí. Meu Deus, tem pergunta. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Meu Deus, forte. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Meu Deus. Talvez se tivesse tudo ok, igreja ok, meu Deus, sem quarentena, sem confinamento, tudo ok, tu acha que eu, pastor Cristiano, estaríamos aqui? Estaríamos na nossa rotina, porque culto só na quarta-feira, culto só na sexta-feira e domingo. Mas nós estamos aqui pela segunda-feira pregando a palavra. Então o que a gente fez? Eu vou transformar esse mal em bênção para nossas vidas e para a vida de quem está assistindo. Pastor, eu tô lembrando aqui, né? Não tem muito a ver com o texto bíblico não, mas já que eu lembrei eu vou falar, né? Tem uma fala que diz o seguinte, né? Você sai de manhã para trabalhar, aí você é o primeiro passageiro a entrar no ônibus, né? E vai entrando. Aí, né, fica aquele negócio, um toque de carro, um toque lá, e o ônibus precisando encher, e o motorista abrindo, aí daqui a pouco o motorista pega o ônibus e faz assim, metrô é bom nisso. Todo mundo fica junto, todo mundo tá juntinho ali. Isso, então, eu creio que seja mais ou menos isso, uma chacoalhada para todo mundo arrumar a sua posição e continuar todo mundo junto. Pergunta aí, pastora Érica. Pastor Jaime. Eita. Vocês não acham que o povo está na caverna mais por terror dos alarmistas governantes e mídia ou pelo próprio vírus que na verdade ninguém ainda o conhece? Meu Deus. Pastor Jaime, Deus abençoe. Eu não queria entrar por esse viés, né? Mas assim, nos cabe aqui responder, né? Pergunta novamente, Érica. Vocês não acham que o povo está na caverna mais por terror alarmista dos governantes e mídia ou pelo próprio vírus que na verdade ninguém ainda conhece? Irmão Jaime, pastor Jaime, um pouco ou muito dos dois. E tem mais um também. Eu acho que o povo não conhece o poder de Deus ainda. Esse que é. Desculpa. Não. Acho que o povo não conhece, irmão Jaime, o poder de Deus. Realmente, olha só, né? É que eu não queria, nessa live, eu não queria entrar por essa questão política, né? Porque nós não estamos aqui falando de política, e sim da palavra de Deus. Mas a gente está vivendo esse momento que ele é político também. Então, assim, existe uma sincronia política, existe uma sinergia nisso tudo, realmente para alarmar o povo. Existe um interesse por trás disso tudo, é claro que existe, mas eu não queria nessa live abordar isso. Então, eu creio que isso aí é um pouco de alarmista e o povo está com medo, porque a gente liga, quando você liga a televisão, outro dia eu vi um canal aqui, que a Terra, ela estava girando e daqui a pouco a Terra se transformava no vírus do corona. Então,
O povo, você quando vê aquilo, isso vai lá para o teu subconsciente e você fica com aquilo. Então, assim, o povo realmente está assustado, né? Interessante que tem alguns ícones da ciência, alguns ícones da medicina, alguns líderes que estão batendo firme que esse vírus não é isso tudo. Mas eu não estou aqui para discutir isso. Então é um pouco de tudo. O povo está com medo do vírus e existe realmente alarmistas fazendo esse vírus maior do que ele é. É o meu entendimento, tá, meu irmão? Alguma pergunta, pastora? Então vamos lá, correr aqui porque o tempo ele está indo embora. Então olha só, Elias foi para o confinamento e Deus falou, sai daí. Davi foi para o confinamento e no confinamento ele começou a montar o exército dele. José foi para o confinamento e no confinamento ele se permitiu ser ferramenta de Deus. Agora eu quero te trazer um texto aqui que talvez seja o X da questão para você que está no confinamento. Dá uma mexidinha aqui, por favor. O X da questão, cuidado com os barra aí, tá? O X da questão de você que está no confinamento. Talvez esteja precisando isso. Eu quero narrar para vocês um texto bíblico que está lá em Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 16, no versículo 23. E vai dizer assim um texto muito conhecido. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. A gente está falando de uma passagem muito conhecida também. Eu preguei passagem conhecida que eu quero que você faça reflexão. Nessa passagem aqui é a famosa passagem de Paulo e Silas na prisão. O interessante é que foi dada a ordem ao carcereiro ali, pastor Maurílio, que eles foram amarrados os pés num tronco. Mas essa história de Paulo e Silas, ela é muito interessante, por quê? E eu já trago uma reflexão também, você que está dentro desse confinamento. Paulo e Silas, independente da circunstância, independente do confinamento, independente de estar com seus pés presos, independente de ter o guarda da prisão ter a ordem para guardar eles bem guardados, Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Pastor Maurício. Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Talvez, meu irmão, esteja faltando isso aqui de mim primeiro, porque eu sempre digo que a espada corta aqui primeiro. Talvez esteja faltando principalmente do povo de Deus. Olha, está dentro do confinamento adorando, porque a palavra de Deus, ela diz: em todo momento dai glória, em todo momento glorifica. Paulo e Silas foram açoitados. Lê o texto aí, pastor. Deixa eu ler o versículo 25 rapidinho. Olha só, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Glória. Olha que detalhe. E outros presos os escutavam. Meu Deus. Imagina você no confinamento, você orando, aí o teu vizinho do lado escutando que não é convertido, aquele vizinho que não quer nada com Deus. Você está ali confinado, você está ali orando e adorando a Deus, porque aqui os outros presos do lado estavam escutando. Meu Deus! Então olha só, nessa última passagem bíblica que eu trago aqui para você, que o nosso tempo está quase acabando, eu quero que você faça uma reflexão. O pastor Maurílio completou esse texto bíblico, eu peguei só um pouquinho que é para a gente dar uma direção. Paulo e Silas oraram e adoraram, né? Os outros presos estavam escutando. O texto mais na frente vai dizer que houve um grande terremoto, que as cadeias se abriram. Até como dando glória aí, meu Deus. Dando lugar aí. As cadeias se abriram e Paulo e Silas foram libertos. E sabe qual o mais interessante nisso? O carcereiro que tinha a ordem de prender Paulo e Silas ficou encabulado.
E quando a gente vai ler o texto mais lá embaixo, é porque não dá para pregar ele todo aqui, que ele é muito lindo. Paulo e Silas falaram para ele assim, ó: crê tu no Senhor Jesus, que tu e a tua casa serão salvos. Pode dar glória aí, pode dar glória aí, você que está assistindo. Você está entendendo, meu irmão? Talvez o que é que esteja faltando de mim, de você nesse confinamento, me faz lembrar, pastor Maurílio, o que a história vai nos dizer da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era nas casas. A igreja primitiva começou nas casas, não era as grandes congregações como a gente tem hoje, não, os templos que a gente tem hoje, não. Então eu e você precisamos aproveitar esse momento, como eu falei aqui, que Deus tem o domínio de todas as coisas, Deus não perdeu o domínio de nada. Nós estamos nesse confinamento e eu quero chamar a sua atenção nesse confinamento. Você está sendo Elias, em que Deus está precisando ir lá te buscar e tirar? Você está sendo Davi, em que, direcionado por Deus, você sabendo que é homem de Deus, sabendo que é mulher de Deus, fala: não, vamos reunir meu povo aqui, vamos glorificar, vamos para a guerra. Você está sendo José, nesse confinamento que Deus te deu dons e você está aproveitando para fazer esses dons teus aí multiplicar e alcançar. Você está sendo igual a Paulo e Silas, que oraram e adoraram, e as cadeias se abriram, e o chefe da cadeia se converteu. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos tirar aprendizado desse momento. O pastor Cristiano, você quer orar ou quer, meu Deus, quer cantar? Se eu cantar, todo mundo sai correndo aí. É melhor orar. Se eu cantar, sai todo mundo correndo, né? Então, pastor Maurício, tem mais uma pergunta, pastor? A Merinha fez uma pergunta que você ia fazer no final. Vou fazer, mas a Merinha está perguntando aí por que a igreja tem que ficar fechada nesse tempo. É mais ou menos isso. Está ali, pastor, passou ali. Tá, a Merinha está perguntando. Faz a pergunta pro velho. Eu queria entender por que a igreja tem que ficar fechada. Vamos lá. A igreja, na realidade, ela não tem que ficar fechada, né? Está autorizado pelo governo, a igreja está aberta. O que não está autorizado é ter aglomeração. Isso aí, né? Talvez seja prudente isso, tá bom? Por prudência. Por quê? O contágio desse vírus, ele se dá... a gente toca no vírus, se a gente colocar a mão com o vírus na boca, a gente é contagiado. Se a gente colocar nos olhos, a gente é contagiado. E se a gente inalar, a gente é contagiado. E onde há aglomeração, o risco é maior, né? Mas a igreja, ela não está proibida de abrir as portas. A igreja, ela pode ficar com as portas... É o quê? Tem outra pergunta aí, tem? A igreja pode ficar com as portas abertas. Lá na nossa igreja, Merinha, você conhece bem, a gente assim, a nossa porta ela é ampla, então facilita essa questão da adoração. Quando chega, ontem foi uma benção, então assim, a gente espalha os irmãos, a gente tem o álcool gel, a gente tem todas as precauções, mas a igreja, ela não tem que estar com as portas fechadas. Eu tenho muitos amigos pastores, nessa época alguns me ligaram perguntando: Cristiano, eu falei: pastor, eu estou fazendo desse jeito, eu não estou fechando a igreja, eu estou indo para lá, eu e pastor Maurílio, a gente prega um para o outro, a gente prega pela internet, mas a gente não fechou a porta da igreja, tá bom, Merinha? E Deus tem honrado, Deus tem dado vitória em nome de Jesus, tá bom, Merinha? Deus te abençoe, te amo, Merinha. Tem amor, né? Uma pergunta aqui de uma pastora linda. Ó, meu Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, diz que o rei Josafá temeu ao ser atacado pelo exército de Edom, mas ele apregou um jejum em toda Judá. Correto. E a Bíblia diz que todas as cidades ao redor de Judá vieram também buscar o Senhor, Perfeito. até aqueles que não acreditavam no Senhor. Perfeito. A pergunta é: vocês não acham que Deus permite as pragas, o confinamento, justamente para nos despertar a sairmos da zona de conforto? Fechou, lacrou. Sim, com certeza, pastora Érica. Vamos sempre lembrar que Deus tem o domínio de todas as coisas. A pastora Érica narrou uma passagem que está lá no 2º livro das Crônicas de Israel, quando o rei Josafá ele convoca o povo para um jejum, né? E recentemente nós tivemos aí a convocação do presidente. Aqui não é discurso político, pelo amor de Deus. A gente teve a convocação do presidente para que a nação
fizesse um jejum. Eu, por orientação do meu pastor, desse homem sábio aqui, desse homem manso, eu tenho evitado postar assuntos com relação à política e assuntos com relação ao coronavírus. Mas eu quero te falar que a convocação que o presidente do Brasil fez, ela tem base bíblica. Não foi só o rei Josafá que convocou, Érica. Teve uma outra também, porque é muita coisa. Teve uma juíza que também convocou. Então assim, o líder de uma nação convocar a nação para um jejum por um propósito é bíblico, é válido, e se é bíblico, Deus recebe, tá? Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor por todos aqueles que foram convocados pelo presidente e jejuaram, tá bom? Porque é bíblico. Glória a Deus. Mais alguma coisa, pastor? Mais alguma coisa? Mais 10 minutinhos de live, tá? Então, vamos lá. A gente já está encaminhando para o final aqui, tá, meu irmão? Pastor Maurílio, você tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Bota no estreito não, tá, meu pastor? Pelo amor de Deus. É uma pergunta que eu creio que deve ser a tua pergunta também, você que está aí nos assistindo. Glória a Deus. E o futuro, né? Como o pastor Cristiano vê a humanidade após esse momento? Eu vou dividir essa pergunta. Tem a humanidade, o povo que ainda não reconheceu Jesus Cristo, e tem o povo de Deus, né? Como é que você procura, consegue imaginar como vai ser a humanidade após essa quarentena, esse confinamento? Vamos lá, né? Existe um ditado popular que diz: o que não te mata, te fortalece. Nós estamos com medo de morrer, né? E tem uma estatística aí que diz que a quantidade de mortos foi X, né? Eu não quero falar disso não. Mas assim, essa situação toda, esse momento que a gente está vivendo, essa angústia, esse medo, esse desespero, o pastor Ezequiel lembrou, foi a rainha Esther, né? Muito obrigado, pastor Ezequiel, tá bom? A rainha Esther, ela convocou um jejum, tá? Jejum, isso, convocado por um líder nacional, é bíblico, tá bom? Então vamos lá. O pastor Maurílio me fez a pergunta, depois disso, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o desdobramento disso, o comportamento da humanidade, o povo de Deus? Será que o povo vai voltar mais com garra? Ou vai voltar em barro, meio tijolo, Pois é, né? Lembra lá do Moisés, quando subiu lá, 10 mandamentos? Como é que o povo estava? Esse que é o medo. Então, meu irmão, assim, nessas 4 passagens bíblicas que eu trouxe aqui, pastor Maurílio, foi o que eu falei no início. Cada pessoa reage de uma forma. Cada pessoa vê de uma forma. Cada pessoa tem um relacionamento com Deus de uma forma. Então, mas eu acho, pastor Maurílio, que de uma maneira geral, depois que acontecer isso tudo, com certeza o povo vai estar diferente. Com certeza, porque quando acontece algo dessa magnitude, por exemplo, quando um país entra numa guerra e o país é muito assolado numa guerra, você pode ver a história desse país que ele dá um levante assim exuberante. Então, se o povo está sendo aprisionado, se o povo está está em quarentena, está sendo confinado, e a gente está num momento em que a gente perdeu a nossa renda, a gente perdeu o nosso direito de ir e vir, a gente perdeu muitas coisas que a gente tinha anteriormente. Então eu creio, pastor Maurílio, que todos nós estamos refletindo sobre a nossa vida. E em cima desses 4 passagens bíblicas, eu quero trazer para você, aproveitando a pergunta do pastor Maurílio, veja, releia essas 4 passagens bíblicas e veja como é que Deus está fazendo com você, ou como você está reagindo dentro dessa situação. Se você está esperando a voz de Deus, se você está indo para a guerra, se você está sendo instrumento de Deus, ou se você está simplesmente crendo que o teu clamor, que a tua oração, que o teu louvor vai quebrar todas as cadeias. Então, meu irmão, nessa noite, onde nós estamos aqui nesse assunto, que ele assim dá para falar muita coisa dele, mas o tempo foi embora. Eu quero que você fique ligado, porque Deus,
Ele quer te transformar. Eu creio, pastor Maurílio, que depois disso vai haver uma transformação, principalmente no povo cristão. Estou chacoalhando. Porque olha só, o povo cristão perdeu a rotina de ir cultuar no templo, né? A gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo. A gente sabe que a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou mais reunidos, Jesus se faz presente. Aqui nessa sala tem 5 pessoas e a gente está falando do reino, a gente está falando da palavra dele. Jesus está presente aqui. Então, mas a gente sabe que a igreja existe um cabeça, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja é um corpo, com membros, com órgãos. Então a igreja, ela é pluralidade. A igreja é um povo heterogêneo caminhando numa direção só. São pessoas diferentes, com experiências diferentes, seguindo a um só, o nosso pastor, o nosso sumo pastor Jesus Cristo. Então eu creio, pastor Maurílio, que depois disso tudo vai haver uma grande reflexão e eu torço para que o povo busque mais a Jesus depois disso tudo. Exatamente. Que o povo busque mais o caminho da salvação. Porque as coisas que estão acontecendo aí nada mais é que a palavra de Deus se cumprindo. E se a palavra de Deus está se cumprindo, a volta do nosso resgatador está próxima, gente. Glória a Deus. Então é época de a gente buscar. A gente está dentro de casa, vamos orar, vamos clamar, vamos fazer igual Paulo e Silas, vamos orar, que de repente a porta da tua casa vai abrir assim, e você vai lá para fora e vai acabar isso tudo em nome de Jesus. Vamos atender o pedido do líder da nação. Vamos jejuar todo mundo. Vamos voltar a jejuar. A igreja dessa época não jejua, pastor. O jejum, se você vai estudar o texto bíblico, tem acho que mais inúmeras vezes que vai falar do jejum. O jejum ele é uma ferramenta poderosa. E nessa época que nós estamos em reflexão, que nós estamos buscando algumas coisas, eu creio, pastor, que o povo de Deus ele vai voltar com sede de Jesus. Glória a Deus. Essa é a minha oração, tá? Deus. Essa é a minha oração também. Tem uma pergunta aqui. Pastor Roberto Santos. Ele está perguntando. Sou o pastor Roberto. Uma pergunta. Essa doença é para os verdadeiros adoradores ou não? Meu Deus do céu. A paz do Senhor, pastor Roberto. Obrigado por estar participando. Obrigado por esta pergunta. Esta doença é para os verdadeiros adoradores? Meu Deus. Vamos lá. Deus escolheu. Vamos lá. Deus é espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Se você adora Deus em espírito, se você está convicto que você serve a um Deus altíssimo, se você está convicto que a palavra dele se cumpre na tua vida, essa doença não te pega. Se você está convicto que Deus ele tem o domínio de todas as coisas, se você primeiro está vigiando e depois orando, está tomando todas as precauções, não está, meu pastor? Na igreja do Senhor tá lá, tá o álcool gel, tá orientando, tá falando. Eu profetizo na vida do Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus. Que nenhuma praga chegará à tua tenda. Em nome de Jesus. Os verdadeiros adoradores, pastor, eles entendem que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não será atingido. Eu estou profetizando isso na tua vida, meu irmão. Você que está nos ouvindo e do Senhor também, pastor. Então eu creio, meu Deus, que os verdadeiros adoradores, pastor Roberto, eu creio que os verdadeiros adoradores passarão cantando o hino da vitória. Eita glória. A gente sabe que estamos em guerra. E é natural, é possível que na guerra a gente se machuque. É possível que a gente fique magoado. Mas, como o senhor, pastor Roberto, foi escolhido desde antes da fundação do mundo para uma grande obra e para a eleição que vai levar o senhor lá para o céu, eu profetizo mais uma vez que praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o Senhor é adorador em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguma, pastora? Não, só o Jaime botou. O sol nasce sobre maus e os bons, e a chuva cai sobre o justo e o injusto. Perfeito.
Ela concordou. Glória a Deus. Pastor Roberto, Deus abençoe. Muito obrigado por ter participado. Pastor Jaime, é isso mesmo. Mas às vezes o crente não entende isso, né? Que o sol nasce para todos, né? Agora eu vou falar o seguinte: o sol nasce para todos, a chuva cai no justo e no injusto, mas a vida eterna é só aqueles que declararam a Jesus como Salvador e Libertador da tua vida. Então, Pastor Jaime, a vida eterna te pertence, porque eu sei que você é homem de Deus e que Jesus é o teu rei e teu pastor. Amém? Obrigado a todos por terem participado. Estamos caminhando para o final, senão a gente não termina, pastor, né? Exatamente. E tem uma surpresinha aí que você vai falar. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês. Pastor, fala alguma coisa antes de encerrar. Amém, queridos. Fuja do pecado como você está fugindo do coronavírus. Eita glória! Fuja, fala isso para quem está desesperado, assustado. Fala assim, fuja do pecado como você está fugindo desse maldito desse coronavírus. Meu Deus, pega isso aí, Fuja. O povo está mais com medo do vírus do que do pecado. Meu Deus. O pecado, ele vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. Então fuja do pecado em nome de Jesus. Meu Deus. E a gente está muito feliz aqui por esse momento, onde nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui como instrumento dele. Tadinha da Cris. E, Merinha, a irmã Cristiane depois ela vai assistir, tá bom? Ela já conversou conosco. Então estamos aqui para ser instrumento do Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus, ele vai dar a direção da continuidade desse trabalho. Nós sabemos como vai ser. Eu até vou pegar o pastor Cristiano aqui meio que de surpresa. Meu Deus. Para o povo dar opinar aí o próximo tema. Segunda-feira tem mais? Tem mais, em nome de Jesus. Quem quiser opinar aí com o próximo tema para segunda-feira que vem, coloca aí no comentário o que você quer discutir conosco aqui. Qual o tema? Excelente ideia, pastor. Qual o tema? De repente você quer algo discutir. Aqui estão dois homens de carne e osso. Somos seres humanos como qualquer um. E nós estamos colocando a nossa cara a tapa aqui, mas sempre à luz da palavra de Deus. Lança um tema aí para que a gente possa estar. Glória a Deus. Para poder a gente estar segunda-feira que vem, às 10 horas, estar aqui junto com vocês, ministrando aqui a palavra de Deus. Meu Deus. Pastor Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, incentivado aqui pelo meu pastor Maurílio, incentivado aqui pela minha casa, através da minha filha Maria Eduarda, que está ali no Counter-Strike, pela minha filha Isabela e pela minha esposa, a pastora Érica. Nós temos um canal no YouTube, né? Glória! Eu quero te falar o seguinte, que eu era meio resistente a isso, né? Porque assim, eu sempre achava que é uma exaltação pessoal, né? Mas esse homem de Deus aqui me convenceu do contrário, né? Como essa live, né, está alcançando, nós cremos que o canal do YouTube também vai e tem alcançado. Eu estou muito surpreso, estou muito assim, feliz com o resultado com o nosso canal, que tem um mês. O canal não é meu, o canal é nosso, é da minha família, do pastor e é da minha igreja. Por acaso eu estou lá exposto, né? Esse canal no YouTube, você pode achar lá, é Pastor Cristiano. Nós estamos implementando muitas surpresas, estamos colocando muitas coisas interessantes. E nessa data de hoje, né, nós estamos inaugurando uma playlist no canal Pastor Cristiano Saúde. Glória. Essa playlist, ela tem por título Fala Pastor. Eita glória! E como será isso? Você vai entrar em alguma mídia social, vai me mandar a sua pergunta e eu vou responder e vou publicar lá no YouTube. Então hoje nós estamos estreando essa playlist no canal Fala Pastor, e isso foi uma direção que foi me dada pelo Espírito de Deus numa madrugada. Eu conversei com o pastor Maurílio testificou, conversei com outro pastor, ele falou que é de Deus, então é Deus que está conduzindo. E nessa primeira fala, nessa primeira inserção, nesse momento inicial da playlist Fala Pastor, o Espírito Santo de Deus me mostrou, eu tive a visão da irmã Cristiane. Glória. Cristiane, você é uma bênção, minha irmã. Aleluia. Você é uma bênção, minha irmã.
Eu estava conversando hoje com o pastor Maurílio e a irmã Cristiane, que você já dá e vai dar muitos mais frutos para o reino de Jesus Cristo. Eu creio. Então eu tive numa madrugada a visão da Cristiane fazendo a pergunta, e eu sou fiel, quando eu ouço a voz do Senhor, eu sou fiel. Então eu mandei a informação para a irmã Cristiane, a Cristiane fez a pergunta, eu respondi, e logo depois dessa live eu estarei publicando no nosso canal no YouTube, Pastor Cristiano Saúde, a estreia do Fala Pastor! Fala Pastor! Eita glória! Fala alguma coisa, pastora Érica? Eu tô vendo ali que o povo tá colocando tema. Eu botei um tema e o pastor Jaime. Ó, o pastor Jaime colocou assim, pode ser tema polêmico, ele já lançou polêmica ali, ó. Tu gosta de polêmica, hein, pastor Jaime? Uma vez salvo, salvo para sempre. Tu quer me quebrar ao vivo aqui, né, pastor Jaime? Eu botei lá salvação. Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus, meu Deus, então, meu Deus. Então podemos encerrar, meu pastor? Podemos. Creio que... Meus irmãos, foi 1 hora e 16 minutos de live, tá? Obrigado por vocês terem participado, né? Obrigado. Compartilhe essa live com seus amigos, para que ela alcance, para que ela chegue, né? A palavra do Senhor, ela tem que ser falada, ela tem que ser difundida, ela tem que ser expandida. Nós somos ferramentas do reino. E Deus nos usa para alcançar aquele que precisa, aquele que está na escuridão. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos sal e luz nessa terra. E como luz a gente tem que iluminar aquele que está na escuridão. Então, muito obrigado. É com muita alegria que eu faço essa primeira live. Eita glória! Incentivada pelo meu pastor, meu amigo pastor Maurílio. Muito obrigado a todos vocês que participaram. E eu queria fazer uma oração para encerrar, pastor. Podemos? Deixa eu dar um recado aqui. Pastor Cristiano, eu, pastor Maurílio, pastora Érica, nós servimos ao Senhor lá na Igreja do Avivamento, fica na Rua Licânia, número 289, no Gardenia Azul. Glória a Deus. Nossos cultos lá é quarta, sexta, domingo, 17 horas, Escola Bíblica Dominical com o nosso mestre aqui. Amém. Glória. A gente está transmitindo online, mas é muito melhor quando você está presente, porque aí a discussão ela desenvolve melhor. Amém? Igreja do Avivamento, Rua Licânia, 289, Gardenia Azul. Queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pode orar, pastor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, glorificado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos proporcionou, Pai, estar dividindo com nossos irmãos, com nossos amigos, através dessa ferramenta que é a internet, Pai, que a Tua palavra chegue até eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite, que todos que nos ouviram e aonde chegar essa transmissão, aonde chegar esse vídeo, seja que tempo for, a que hora for, Pai, o povo, Pai, faça uma reflexão, meu Deus, conforme Elias precisou que Deus falasse, se for assim que se cumpra, Pai, conforme Davi que formou um exército e foi para a guerra, que seja assim, Senhor, conforme, Pai, José que usou os dons deles lá no cativeiro, Pai, que seja assim, e conforme Silas e Paulo, Senhor, que adoraram, que oraram e que clamaram, Pai, e que todas as cadeias foram abertas. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre esse povo as Tuas bênçãos, como servo Teu, Pai, servo aliançado na cruz do Calvário, Pai. Eu quero repreender sobre a vida dos meus irmãos, eu quero repreender sobre a vida do meu pastor Maurílio, da sua família, eu repreendo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu relacionamento, sobre o meu casamento, eu repreendo sobre a tua vida a investida de Satanás. Eu te dou uma ordem nesta noite, Satanás, tu és derrotado sobre o povo de Deus, o teu julgamento já está, o lago de enxofre é a tua morada eterna. E Pai, eu como ministro teu, Pai, eu te peço, abençoa todos esses que nos ouviram, Pai, alcança todos eles através desse vídeo, Pai. É a oração que eu te faço, meu Deus, e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bata a palma pra Jesus. Glória a Deus. Entra lá, povo. Obrigado. Canal do Pastor Cristiano Saúde. Fala, pastor! Eita glória! Se inscreve e aperta o sininho, não é isso, Duda? Eita glória a Deus! Abençoe, pastor.